A sala do Tribunal 4B silenciou quando a porta se abriu. Eram 9:03 da manhã. Os olhares se voltaram para a mulher de macacão laranja, andando entre dois policiais uniformizados. Ela caminhava devagar, algemada, cabeça erguida, olhos fixos à frente. Ninguém ali imaginava que aquela mulher silenciosa era, na verdade, Valéria Cruz, diretora do Departamento de Investigações Internas dos Estados Unidos, e estava ali sob disfarce. Ela não buscava inocência, buscava exposição, expor um sistema viciado em preconceito, arrogância e impunidade. Ela não precisava gritar, ela só precisava estar ali. No banco da frente, alguns policiais riam com descaso. O sargento Mendes, musculoso e sempre debochado, inclinou-se e cochichou para os colegas. A muda chegou. Vamos ver se ela aguenta até o final sem abrir a boca. As risadas foram abafadas, mas perceptíveis. Era como se zombar dela fosse parte do espetáculo. O juiz, Roberto Milaré, ajeitou a toga com tédio no rosto. Consultou os papéis à sua frente. Valéria Cruz, disse errando o nome de propósito. Ela não corrigiu, não piscou, não sorriu, apenas esperou. A ré abre mão de um defensor público meritíssimo, disse o oficial de justiça. O juiz arqueou uma sobrancelha com impaciência. É isso mesmo? Valéria ergueu os olhos. Sua voz foi baixa, firme e tranquila. Eu vou me defender sozinha. A sala explodiu em cochichos. Alguns balançaram a cabeça em deboche. Outros riram. A promotora, Camila Duran, levantou os olhos dos seus documentos com um sorriso sarcástico. Já tinha visto isso antes. Pessoas que achavam que podiam vencer o sistema sozinhas, mas ela não tinha visto essa mulher. No fundo da sala, um homem parou de escrever. Era Jonas Mello, repórter investigativo, anos cobrindo tribunais. Mas algo naquela cena o fez largar a caneta. Não foi só o desprezo dos policiais, nem a frieza do juiz. Foi ela, a postura de Valéria. A maneira como ela se sentou, mãos espalmadas sobre a mesa, como se não estivesse ali para se defender, mas para assistir, para esperar que o próprio sistema cavasse seu buraco. Ela não olhou para o juiz, nem para o júri, nem para o público. Parecia invisível, mas presente, calada, mas ensurdecedora. Se isso for uma encenação, vai acabar mal para você, avisou o juiz. Ela sequer piscou. O oficial a desalgemou sem cerimônia. Valéria sentou-se devagar, como quem está exatamente onde deveria estar, como quem já sabe o que está por vir. Na fileira da frente, o sargento Mendes sorriu novamente. Aposto que ela acha que vai dar uma lição em todo mundo, murmurou. Talvez desse mesmo. Mas não com discursos inflamados. Não com gritos ou protestos, com silêncio, com presença, com verdade. O juiz, visivelmente irritado com a calma dela, bateu o martelo com impaciência. Vamos prosseguir. E o julgamento começou. Mas o verdadeiro julgamento não era o dela. Era de todos os outros. O tribunal havia se calado, não por respeito, mas por desconforto. Celeste Morgan não gritou, não chorou, não suplicou. Ela apenas citou a lei, com precisão, com frieza, com um tipo de poder que não se aprende em bancos escolares, mas sim em trincheiras invisíveis, onde a cor da pele decide quem escuta e quem é ignorado. O juiz Marlo não respondeu. Apenas se recostou lentamente, os dedos entrelaçados, como se quisesse proteger sua própria autoridade daquilo que acabara de ouvir. A promotora Rachel Weller virou uma página com mais força do que o necessário. Mas até isso soou pequeno diante do silêncio absoluto daquela mulher. E então, Celeste se calou novamente. Mas o tribunal inteiro passou a falar por dentro. Na galeria, Thomas Lin sentia algo que nunca sentira cobrindo tribunais. Vulnerabilidade. Não da parte de Celeste,
Mas da parte dos que sempre estiveram no controle, o celular dele vibrou. Uma nova mensagem. Consultamos 3 bases federais. Não há registro de nenhuma Celeste Morgan, nem como cidadã comum, nem como ré, nem como funcionária pública. Se esse nome existe, está muito acima do nosso acesso. Thomas não respondeu, apenas fixou os olhos nela. Quem é você? O julgamento seguiu. Mas a força de Weller diminuía a cada frase. Ela sabia, todos sabiam, que o vídeo estava editado, que os dados estavam incompletos, que a acusação se apoiava mais na conveniência do uniforme do que nos fatos. Mas Celeste não estava ali para provar isso. Ela estava ali para esperar que eles mesmos tropeçassem no próprio script, e estava funcionando. Ao final da sessão, o juiz suspendeu a audiência por necessidade de revisão técnica da prova apresentada. Uma desculpa educada. Mas todos sentiram. Aquele tribunal, pela primeira vez, hesitou diante de uma mulher que nem ao menos se defendeu. Na saída, Celeste cruzou com o sargento Blake no corredor. Ele estava menos sorridente agora. Isso tudo é um show? Ele rosnou baixo. Celeste o encarou por menos de 1 segundo. Você só acha que é um show porque sempre foi o protagonista. Ela passou por ele sem olhar para trás. A sala do tribunal parecia congelada no tempo. Celeste Morgan, em pé, sem pressa, sem medo, olhou para o juiz como quem vê um espelho. Não o reflexo do que se é, mas do que o sistema se tornou. Não é a desordem que assusta vocês. É a dignidade. Essas palavras não foram gritadas, foram instaladas como uma verdade que ninguém ousa contestar. O juiz Marlowe não respondeu, nem piscou. Ele apenas voltou a apoiar os cotovelos na bancada, como se tentasse recuperar o controle do espaço que acabara de perder. Weller permaneceu em pé, mas agora sem rumo. A autoconfiança calculada da promotora evaporava, como vapor em superfície fria. E Blake, o policial que se achava intocável, girava a caneta entre os dedos. Um gesto pequeno, mas revelador. As mãos tremiam. Na última fileira, Thomas Lynn escreveu uma frase simples em seu bloco. O tribunal virou sala de espelhos, e ninguém gosta do que está vendo. O homem no fundo da sala, o mesmo que Celeste reconheceu pela memória de um riso cruel e um arquivo que nunca foi aberto, já não estava mais lá. Saiu rápido demais, tentando parecer invisível. Mas Celeste viu. E mais importante, ele sabia que ela viu. Isso era mais perigoso do que qualquer denúncia formal. A pausa determinada pelo juiz era apenas de 15 minutos, mas ninguém parecia disposto a sair da sala. Celeste voltou a sentar, as mãos ainda firmes, o olhar novamente calmo. Não era cansaço, era cálculo, porque ela não reagia, ela reposicionava. E quem estava atento, como Thomas, sabia, ela não veio se defender. Ela veio para testar cada um. A promotoria acabara de cometer um erro. Tentar classificá-la como desequilibrada não a enfraqueceu, revelou desespero. Quando a audiência foi retomada, o juiz decidiu seguir com o depoimento de Blake. Mas o homem já não era o mesmo. A segurança tinha se transformado em rigidez. As frases antes treinadas agora soavam artificiais. Ela estava parada, mas o olhar dela dava a impressão de que algo estava prestes a acontecer. Algo como o quê? Celeste perguntou sem ironia, apenas com a voz baixa e firme. Como se ela estivesse armada, emocionalmente talvez. A sala estremeceu, armada emocionalmente. Que tipo de ameaça era essa? Celeste abaixou os olhos por um segundo. Respirou. Então, o problema não foi o que eu fiz. Foi o que você sentiu. Blake não respondeu. Ela continuou. Quando uma mulher negra está em silêncio, vocês interpretam como ameaça. Quando ela fala, chamam de desacato. Quando ela pergunta, dizem que é louca. Quando ela exige, viram as costas.
A promotora se levantou com pressa. Senhor juiz, isso virou discurso político. Celeste virou o rosto na direção de Weller. Não com raiva, mas com uma paz que irritava. Não, isso é resposta às acusações, à manipulação, ao silêncio que vocês tentaram usar contra mim. Na última fileira, Thomas anotou sem tirar os olhos dela. Ela não quer vencer a audiência. Ela quer que a audiência nunca mais veja o tribunal da mesma forma. E nesse momento, o celular dele vibrou de novo. Confirmado. Ela passou por uma operação de inteligência classificada em 2022. Nome verdadeiro selado. Contato direto com a Divisão Interna de Accountability Federal. Está acima de todos os arquivos públicos. Se ela está nesse tribunal, não é por acaso. É missão. Thomas leu e sentiu o estômago revirar. Celeste Morgan não estava testando o sistema. Ela estava documentando como ele falha. Ao vivo. Você não tinha o direito. Uma voz firme, sem elevar o tom. Nem um músculo do rosto de Celeste se moveu. Mas sua presença era como concreto sob pressão. Meritíssimo, disse ela com calma. Gostaria de apresentar uma nova prova ao processo. Uma que, curiosamente, o Ministério Público omitiu. A promotora Weller ergueu os olhos, imediatamente em alerta. Isso não foi protocolado. Rebateu, com veneno na voz. Celeste ergueu a mão. Dentro dela, um pequeno pendrive. Nada de cena dramática. Nada de performance. Apenas um objeto, contido e letal como uma bala guardada. Essa unidade contém imagens captadas por câmeras públicas da cidade, um ângulo mais amplo que o das bodycams policiais. Mostra o momento exato da abordagem. O juiz Marlowe, que até então bocejava por dentro, inclinou-se para a frente. E de onde exatamente a senhora obteve esse material? Dos arquivos federais, respondeu Celeste. Com autorização apropriada. Weller levantou-se de vez, como se tivesse sido desafiada diretamente. Isso é um blefe. Cidadãos comuns não têm acesso a esse tipo de arquivo. Celeste apenas olhou, não respondeu, mas o olhar dela era o suficiente para desmontar arrogâncias. Eu nunca disse que era uma cidadã comum. Foi como se o oxigênio tivesse saído da sala por um segundo. Nenhum som, nenhum suspiro, mas um silêncio que gritava. Quem é ela, afinal? Marlowe recostou-se na cadeira. Os dedos tamborilaram no apoio de madeira. Tic-tic-tic, tentando manter controle de algo que começava a escorregar pelos dedos. Vamos analisar isso, disse, menos seguro. Recesso temporário. O oficial da corte pegou o pendrive. Blake, o policial que antes sorria com os braços cruzados, agora desceu do banco com passos pesados. Sem expressão. Sem deboche. Thomas Lynn, o jornalista no fundo da sala, fechou o caderno sem escrever nada. O texto já estava sendo gravado em tempo real, não com palavras, mas com impacto. Celeste se sentou novamente, mesma postura, mesma serenidade, como se tudo tivesse ocorrido exatamente como deveria, porque na verdade havia ocorrido. Quando a sessão foi retomada, o ar estava diferente, mais pesado, mais denso. As pessoas ainda falavam, mas com menos certeza. Celeste permanecia imóvel, como uma rocha que esperava a maré passar. E foi então que algo aconteceu. Thomas se levantou, sem permissão, sem hesitação, o celular na mão direita levemente trêmula. A voz, no entanto, estava firme. Excelência, peço autorização para registrar uma nova informação. Diz respeito à verdadeira identidade da ré. Marlowe franziu o senho. Senhor Lynn, o senhor não tem permissão para falar. O senhor não é advogado de nenhuma das partes. Thomas não recuou. Avançou. Mostrou a tela para o funcionário da corte e, em seguida, para o Ministério Público.
Este é um e-mail oficial do Departamento de Justiça. Ele confirma que Celeste Morgan não apenas tem ligação com o DOJ, como é, na verdade, a diretora regional do FBI, divisão de Atlanta. O mundo parou por 2 segundos. Alguns engoliram seco, outros murmuraram, mas a maioria apenas congelou. Oficial de justiça, disse Marlo, num tom de pânico disfarçado. Retire esse homem da sala. Mas antes que o oficial pudesse dar um passo, as portas do fundo se abriram. 3 homens entraram, ternos escuros, identificações visíveis, passos calculados. Nenhum gritou. Não precisavam. O líder parou à frente do tribunal e falou com voz firme, sem pressa. Meritíssimo Marlo, disse, exibindo uma pasta lacrada. Agente Monroe, Departamento de Justiça. Estamos aqui sob autoridade federal. Esta corte está, a partir de agora, sob observação da Divisão de Controle Interno do DOJ. A pasta foi entregue. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir a respiração dos presentes. A identidade da ré foi verificada, continuou Monroe. Suas ações estão dentro dos protocolos de investigação federal e contam com proteção integral. Marlo não respondeu. Não piscou. Não sabia o que dizer. Qualquer tentativa de interferência, concluiu Monroe, será relatada diretamente a Washington. Então, ele se virou para Celeste. Apenas um aceno sutil com a cabeça, não de submissão, mas de respeito. E foi ali, exatamente ali, que Celeste se mexeu. Devagar, ergueu o queixo e pela primeira vez olhou diretamente para o juiz, firme, imóvel. E ele desviou o olhar. O homem que havia rido dela, que havia permitido que zombassem da sua voz, que havia sido parte do jogo sujo, agora recuava no próprio banco, porque naquele instante ele entendeu. Ela nunca foi a ré, ela era o espelho, e todos os culpados estavam refletidos. Ele achava que tinha o controle, que dominava aquele ambiente como sempre fez. Mas naquele instante, diante dela, percebeu, o poder que pensava ter havia desaparecido. Celeste não sorriu. Ela nunca precisou disso. Também não provocou. Apenas se manteve firme, com a mesma postura serena e inabalável. E ainda assim, algo nela havia mudado. Thomas, o repórter, afundou lentamente na cadeira. Não era o plano dele fazer perguntas, nem esperava presenciar aquilo. Mas quando a verdade cai direto no seu colo, você não tem o direito de escondê-la. Os 3 oficiais, Blake, Daniels e Conroy, que antes riam debochadamente, agora estavam pálidos, rígidos. Haviam entendido. Aquilo não era mais sobre uma mulher sem advogado. Era sobre um sistema sendo observado. Celeste se virou suavemente para o júri. Todos estavam imóveis, incapazes de pensar. E foi aí que ela falou. Não pedi advogado porque não vim me defender. Vim ver o que a justiça faz quando acha que ninguém está vendo. Ninguém a interrompeu, ninguém riu, porque agora todos sabiam exatamente quem ela era, mesmo algemada, mesmo vestida de laranja, mesmo sozinha. Ela era a única naquele tribunal que não estava em julgamento. Ela caminhou alguns passos. Sua voz era baixa, mas carregava o peso de séculos. Eu não fingi ser uma ré. Vocês que me colocaram nesse papel, guiados pelo próprio preconceito. O ar da sala pareceu se rarefazer. O juiz Marlo se inclinou à frente. Está dizendo que sua prisão foi encenada? Não, minha prisão era previsível. Esse foi o teste. Sussurros cortaram o silêncio, mas ninguém teve coragem de se mexer. Celeste fitou os 3 oficiais, agora mudos. Viram uma mulher negra parada do lado de fora de um tribunal, exigiram obediência, e quando não me movi rápido o suficiente, criaram o medo, me algemaram por desordem, mas a desordem nunca foi minha.
O oficial Blake se levantou bruscamente. Você nos enganou, manipulou o sistema. Ela se virou com calma. Eu não manipulei nada. Vocês só seguiram o roteiro. Eu só aumentei o volume. Você parecia uma ameaça. Ele rebateu. Desde quando estar em silêncio virou ameaça? Desde quando firmeza virou violência? Blake tentou dizer algo, mas não conseguiu. Celeste, então, revelou o que ninguém esperava. Durante meses, meu setor no FBI investigou disparidades raciais em julgamentos estaduais. Mas dados não mudam corações, nem condenações. Então, mudamos a estratégia. O juiz Marlowe estava atônito. Quer dizer que isso tudo foi armado? Ela respirou fundo. O tribunal era real. Os insultos, os risos, os julgamentos, tudo foi espontâneo. E isso é o mais assustador. O silêncio que se seguiu foi cortado por passos decididos. Agente Monroe, seu parceiro, se aproximou. Senhor juiz, este distrito acaba de entrar em investigação federal. Todos os veredictos deste julgamento serão reavaliados. Marlowe tentou protestar. Eu exijo. Você não exige mais nada, meritíssimo. Monroe interrompeu, sem elevar o tom. Celeste se aproximou do juiz e disse com os olhos fixos: Você passou anos julgando os outros. Hoje, foi você quem foi julgado. Ele abaixou o olhar. Monroe, então, colocou uma pilha de pendrives sobre a mesa. Aqui estão os áudios internos da delegacia, a linguagem racista, a manipulação das provas, a orquestração do julgamento. Um suspiro escapou de alguém no fundo da sala. O oficial Conroy apertou o assento com força. Blake não conseguia sequer piscar. E Celeste apenas observava. Ela não se moveu. Celeste não havia dito uma palavra desde que Monroe entrou. E mesmo em silêncio, parecia a pessoa mais barulhenta da sala. Monroe se virou para os dois policiais à frente. Vocês estão presos sob acusação federal de obstrução de justiça, abuso de autoridade e violação dos direitos civis, conforme o título 18, seção 242 do Código Federal. Os agentes federais avançaram. Não houve resistência nem gritos. Blake se levantou, o olhar perdido, fixo em Celeste, como se o cérebro ainda tentasse entender em que momento tudo virou. Conroy murmurou algo baixo, mas ninguém se importou. O tenente Daniels, que havia rido com os outros durante o início do julgamento, fez algo inesperado. Levantou-se antes que os agentes o alcançassem. Com as mãos trêmulas, tirou o distintivo do peito e o colocou devagar sobre a mesa. O som metálico preencheu o espaço com mais impacto do que qualquer argumento. Monroe observou e disse apenas: Sua renúncia voluntária será registrada, mas isso não apaga o que você permitiu. Celeste o olhou, não com raiva, mas com algo mais pesado: reconhecimento. Ela não estava ali por vingança, estava por justiça. O juiz Marlowe tentou retomar o controle. Esta corte ainda não foi... Monroe levantou a mão. Juiz Marlowe, sob ordem federal, sua jurisdição está suspensa imediatamente. A corte agora está sob revisão direta do Departamento de Justiça. O silêncio que seguiu foi quase sagrado. Ninguém tossiu, ninguém se mexeu, nem o ar parecia se mover. Marlowe ficou pálido. Piscava como se tentasse acordar de um pesadelo. Você não pode suspender um juiz em exercício, disse, sem convicção. Já suspendemos, respondeu Monroe calmo, encerrando a discussão. Então, Celeste se levantou, sem pressa, sem precisar se impor. Não olhou para os lados, não agradeceu, apenas caminhou em direção à porta. Cada passo era definitivo. Um ponto final para todos que pensaram que poderiam vencê-la no grito. Thomas Lynn a observava. Ainda segurava a caneta que não usava desde que o caos começou. Murmurou para si mesmo. Ela não enfrentou o sistema. Ela deixou o sistema se destruir sozinho.
Uma semana depois, Celeste Morgan apareceu publicamente. Não estava algemada, não estava sentada no banco dos réus. Estava de pé, atrás de um simples púlpito, numa sala de conferência em Atlanta, cercada por repórteres federais e testemunhas do que tinha acontecido. Sem uniforme, sem crachá, só ela. E o silêncio que agora era sua marca registrada. O silêncio, ela disse, não é rendição, é vigilância. As palavras saíram firmes, sem fúria, mas com a força de quem viveu cada segundo daquilo que dizia. Fiquei em silêncio, não porque não tinha o que falar, mas porque sabia que ninguém estava disposto a ouvir. E agora que aqueles que zombaram de mim foram silenciados, todo mundo escuta. Um repórter jovem, na primeira fileira, levantou-se com cautela. Diretora Morgan, depois de tudo isso, a senhora não tem medo de retaliação? Celeste encarou o garoto e respondeu com a firmeza de quem não deve mais nada a ninguém. Eu teria mais medo se tivesse ficado calada. Por um instante, nem as câmeras clicaram. O momento precisava respirar. Sentado no fundo da sala, Thomas Lynn apenas observava. Não escreveu uma palavra. Sabia que aquilo era maior do que qualquer manchete. No dia seguinte, sua matéria foi ao ar. Título: A ré que eles ridicularizaram mudou a justiça para sempre. Ele não escreveu sobre uma heroína. Não precisava. Escreveu sobre uma mulher que usou o silêncio como arma, que ficou imóvel enquanto o sistema revelava seus próprios podres. E que provou que, às vezes, a força mais poderosa é a que não precisa gritar. Naquela mesma tarde, o Departamento de Justiça anunciou a reabertura de 27 casos encerrados por decisões racistas. Uma força-tarefa foi criada para rever práticas judiciais locais. Um memorando foi enviado a cada juiz e a cada policial do país. Celeste não quebrou o sistema. Ela apenas o forçou a se mostrar como realmente é. Ela não disse uma palavra, mas mudou o sistema inteiro. Celeste Morgan entrou na sala do tribunal algemada, com o rosto calmo e os olhos que ninguém conseguia decifrar. Ninguém sabia que ela era, na verdade, a diretora do FBI trabalhando disfarçada para investigar justamente aquelas pessoas que riam dela. Ela não estava ali para limpar o próprio nome, mas para deixar o sistema expor seu próprio preconceito, arrogância e racismo. Mas será que o silêncio sozinho pode virar um tribunal inteiro de cabeça para baixo? Quando ela chegou, os policiais riam dela, chamando-a de Lady Muda. O juiz a tratava com desprezo. A promotora estava confiante, achando que ia ganhar fácil. Mas Celeste não falou nada, não reagiu, ficou só observando. Quando a promotora mostrou o vídeo da câmera do policial, Celeste percebeu que o áudio sumia justamente na parte em que o policial gritava com ela. Ela pediu para apresentar o vídeo original com o áudio completo e os dados técnicos, mas a promotora negou. Celeste não brigou, só deixou o silêncio falar. Isso mudou o clima da sala. O repórter que cobria o caso percebeu que havia algo errado e começou a desconfiar. Celeste foi citando a lei federal que proíbe abusos de autoridade, deixando claro que aquela era uma corte cheia de preconceitos disfarçados de justiça. Quando a promotora tentou taxá-la de instável e pedir avaliação psicológica, Celeste respondeu com uma calma cortante que fez o juiz repensar tudo. Então, ela apresentou uma prova que a promotora não tinha mostrado. Um vídeo de segurança da cidade, obtido de forma oficial, que mostrava toda a cena com ângulo aberto e áudio completo. O juiz ficou desconfortável, a promotora surpresa. Os policiais que riam antes ficaram tensos. De repente, o repórter revelou que Celeste não era qualquer mulher, mas a diretora regional do FBI e que sua presença no tribunal era parte de uma investigação maior. O tribunal inteiro foi colocado sob supervisão federal. Os policiais foram presos, o juiz suspenso. Celeste não precisou gritar ou brigar.
Ela deixou o sistema se destruir sozinho, usando a paciência e o silêncio como arma. Depois disso, ela voltou ao trabalho sem fazer alarde, sem precisar de holofotes. Porque ela sabia que, às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer grito.